aproveitar e fazer isso totalmente no improviso, porque alguém que amamos, professor Pedro Cortes, está aqui com a gente para a gente falar sobre uma outra questão da sanção do presidente Lula e tal, sobre tem o mercado de crédito de carbono. Eu vou chamar já o professor aqui, porque é interessante que a gente possa ouvi-lo sobre isso no improviso, porque a Clarissa trouxe melhor o olhar... do que eu, porque eu estou falando como leiga. Porque, Clarissa, o teu olhar é sobre o que as pessoas que defendem essa ideia de não haver ainda um benefício fiscal estão argumentando. Professor, estou te pegando aqui no improviso, maravilhoso. Pegamos aqui na corrida, no laço. Professor, temos um carro elétrico. Mas aí no papo da reforma tributária disseram, não, carro elétrico, porque a bateria, isso vai dar problema, é melhor não. Isso é mais lobby ou faz sentido? Mais lobby. Sabe por quê? Se me dá licença, deixa eu só pegar seu celular. Nós temos mais de 200 milhões de equipamentos iguais a esse no Brasil. A vida média, se a gente estender muito, é 5 anos. Tá? Pouco tempo, né? Pouco tempo. Então, na prática, nós temos 40 milhões de celulares sendo descartados anualmente no Brasil. As pessoas que criticam a bateria do carro elétrico... Estão ali trocando de celular todo ano. Não criticam essa troca, né? Não é um discurso estranho? Muito isso. Professor Pedro Cortes, ainda bem que eu chamei no improviso. O bom de trabalhar com gente que é muito inteligente é que, além da gente aprender, que a gente pode chamar no improviso e as informações chegam aqui para vocês. Eu vou emendar, então, aqui o próximo assunto, porque diz respeito a decisões políticas e que afetam o meio ambiente. O presidente Lula sancionou do hospital. Tá? Fez essa decisão do hospital. Uma lei que cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, que é mais conhecido como Mercado de Créditos de Carbono. Mas o que é isso? Professor Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente, vai aqui nos ajudar a entender como é que funciona exatamente esse mercado de créditos de carbono. É difícil compreender, professor, mas a gente vai aos pouquinhos aqui adaptando a nossa cabeça a compreender com mais facilidade. Olha, sabe que eu tenho um exemplo que a arte preparou que eu acho que facilita bastante essa explicação. Até já vou pedir para subir a arte no nosso Vamos olhar então, tela, professor. Né? Vamos imaginar que uma indústria ela tem um determinado limite de emissão de CO2, por exemplo. Só que ela está excedendo esse limite. É o caso aqui. Olha. Ela poderia emitir até aqui e tem um extra aqui que ela está emitindo. O que ela pode fazer? Ela pode investir em tecnologias para reduzir essas emissões, só que isso pode levar tempo, isso custa caro, ou então ela pode financiar um projeto de recuperação florestal e essa área recuperada, ela vai absorver esse excedente por meio da fotossíntese. Então, isso se chama crédito carbono. Na prática, ela compra esses títulos que permitem a ela continuar emitindo, né, além do limite originalmente estipulado, só que esse excedente ele não vai ficar na atmosfera, ele vai ser recuperado, né, vai ser, o termo que mais usual é sequestrado, não gosto muito. Absorvido. Vai ser absorvido, melhor, pela floresta em recuperação e com isso esse excedente ele não acumula. Isso é monetizado, né? Então, existe todo um cálculo que é a tonelada de carbono ou o equivalente a uma tonelada de carbono. Então, por exemplo, o metano, que é um outro gás de efeito estufa, ele pode ser equiparado ao CO2, né? Ao dióxido de carbono. Tem uma tabela de conversão, fala assim, olha, tanto de metano equivale a tanto de CO2. Na prática, você está financiando, é uma das formas, né? Financiando projetos de recuperação de áreas degradadas. O metano, professor, ele é emitido por quais atividades, geralmente? Por exemplo, em aterros sanitários, né? Degradação do lixo, dos resíduos. Os lixões irregulares, por exemplo, que são grande de um problema. Mas mesmo aqueles controlados, eles emitem. Só que muitas vezes esse metano ele é recuperado, ele gera energia elétrica e aí na prática ele é convertido em CO2, que tem um efeito não tão intensivo quanto o metano no efeito estufa. Mas veja, aqui é um exemplo básico, né? Mas nós temos, muita gente fala assim, não, mas é uma conta de soma zero, porque, por exemplo, a empresa emitiu 50 a mais e 50 foram recuperados. Mas há outros benefícios que não são monetizados. Por exemplo, a recuperação de um bioma beneficia
a fauna, cursos d'água, nascentes, o clima. Então, há outros benefícios advindos desse crédito que acabam não sendo cobrados da empresa. E isso tem o potencial de atrair muitos investimentos a vários fundos extremamente capitalizados, prontos para investir. A lei foi aprovada, só explicar. Claro, Esses limites, eles vão ser determinados dentro de 12 meses, podendo ser prorrogados por mais 12 meses. Eu acredito que o governo faça isso dentro de um ano, porque ele vai ter a COP30. Então, esse é um cartão de visita. Temos um mercado... É interessante mostrar, olha o que fizemos aqui dentro, né? Exatamente. Tá? Agora, há outras atividades que podem gerar créditos de carbono, por exemplo, transição energética. Se uma indústria que hoje utiliza gás, né, natural, que é um combustível fóssil, ela resolve utilizar energia elétrica de fontes limpas, como eólica ou solar, ela pode, essa emissão evitada pode gerar créditos de carbono. Professor, primeiro, sensacional a explicação, a gente poder compreender o quão importantes são essas medidas para as nossas vidas, porque quando a gente fala de aquecimento global, por exemplo, a gente consegue fazer uma conexão, então ao fazer isso a gente evita alguns fatores do aquecimento global que têm efeito diretamente nas nossas vidas? Sim. Quando a gente tem esse mercado de carbono, a gente começa num processo de não acumular mais gases de efeito estufa. Né? A gente vai reduzindo esse acúmulo. Isso não significa que o que está na atmosfera seja eliminado. A gente precisa começar a absorver novamente esses gases. E projetos de recuperação florestal são a melhor forma de resgatar esse CO2, principalmente que está na atmosfera. Aqueles exemplos, tem um fotógrafo sensacional aqui no Brasil, Sebastião Salgado. Sim. Ele fez um projeto que é um negócio assim estonteante de recuperação, plantou milhares de sementes e conseguiu recuperar muitos quilômetros quadrados. Sim. Claro, a gente está vendo a força de um cidadão. Mas é um grande exemplo. Que é um baita de um exemplo sobre esse tipo de recuperação e a maneira como nós olhamos para tudo isso.